E aí, pessoal, a derrota e o porquê? Aonde está a resposta para um time tão apático? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com um Ativo. Ele mesmo, você quer melhorar a sua vida a dois? Ativo é a solução. Entre agora nos links aqui da descrição, tem um WhatsApp direto lá para o pessoal do Ativo e resolva sim esse problema agora. Pimente a sua relação com o Ativo. Gente, o jogo do Grêmio ontem foi marcado talvez por dois momentos que impactaram na cabeça do torcedor do Grêmio. O primeiro deles, a escalação e aqueles primeiros 25 minutos, onde o Grêmio treinou, fez nada. E na coletiva de imprensa, o vice-presidente de futebol, o treinador também, o treinador depois a gente vai falar especificamente sobre ele, sobre o futuro dele, inclusive no próprio Grêmio. Mas agora, especialmente, nós vamos falar do que disseram os dirigentes. O primeiro, Denis Abraão. E logo depois, Romildo Bolzão, o presidente do clube. O primeiro ponto que a gente precisa avaliar aqui é porque Denis Abraão foi perguntado por Matheus Dávila sobre o motivo do Grêmio ter entrado com tamanha, assim, pouca intensidade, sem ser competitivo, o porquê daquilo. E Denis Abraão foi longo na sua manifestação, mas sincero. Ele disse, talvez essa seja a principal pergunta para a nossa solução aqui. O Grêmio não consegue entender por que os jogadores não compraram o discurso da direção. A direção transformou o jogo contra o Bahia em um jogo da vida, em uma batalha dos aflitos, como disse o presidente Romildo, em um jogo onde tudo estaria em jogo ali. A história, a moral, o campeonato da Série A. Todo o contexto do Grêmio posicionou o discurso, inclusive sendo duro muitas vezes, inclusive correndo riscos, como correu Denis Abraão, falando da torcida adversária, intensificando, valorizando o torcedor do Grêmio, dizendo que todos iam dar sangue e suor, mas não foi o que aconteceu. Nós vimos um time morno, um time que entrou para jogar ou tentar jogar e em 20 minutos tudo tinha acabado. E aí Denis disse, cara, nós fizemos tudo e a pergunta é, por que eles não compram o nosso discurso? E aí a gente tem o ponto definidor. O presidente Romildo, quando vai para a coletiva, fala em um ambiente maravilhoso de trabalho. Um ambiente maravilhoso de trabalho que não se consegue, eles não recebem a informação e não recebem a responsabilidade que o ambiente pede. O Grêmio passa, a partir daí, a viver um terror, que é o caminho da segunda divisão, e os jogadores não conseguiram compreender a gravidade. Denis Abraão fala um ponto que me parece definitivo na escolha do caminho do Grêmio, que determinou que o Grêmio chegasse nessa situação. O Grêmio deixou o comando para os jogadores. Uma das críticas que nós fizemos durante muito tempo é que o Grêmio entregou o clube para o Renato. Só que isso já passou. Nós estamos falando aí de 10 meses sem Renato, 9 meses sem Renato. E o processo, 8 meses, e o processo do Campeonato Brasileiro, ele foi feito também de entregar aos líderes do grupo, aos cascudos, entre aspas, a solução para o problema do vestiário. Isso foi feito com o Thiago Nunes, isso começou a ser feito com o Luiz Felipe Scolari e isso foi feito com Wagner Mancini. Quando o Filipão se atritou com o ambiente ou com a zona de conforto ou com o conflito do vestiário, bom,
aí o Grêmio migrou para outro trabalho, demitindo o Luiz Felipe Scolari. E aí Denis Abraão ontem, para mim, foi definitivo. Ele disse, nós fizemos tudo o que eles pediram. Tudo. Tudo que foi pedido por esse grupo de jogadores que disse que tiraria o Grêmio da segunda divisão. Eu não sei se textualmente disse, tirem o Filipão que a gente sai por nossa conta. Esse grupo é o que está botando o Grêmio na segunda divisão. Sim, é o grupo de jogadores que está botando o Grêmio na segunda divisão. É evidente que quando a gente fala em grupo de jogadores, a gente precisa posicionar que os erros, eles sempre são diretivos, que é quem assina. Eu sei disso, eu não estou passando pano em direção. Eu só estou dizendo que a escolha do caminho da direção, que foi entender as ambições do grupo de jogadores, é que determinaram que o Grêmio chegasse aonde chegou. O Grêmio seguiu apostando no status dos jogadores, na experiência de alguns, que sequer entraram em forma, na falta de soluções através dos trabalhos técnicos, entregaram cada vez mais poder a esse grupo milionário, mimado, que está nos jogando para a segunda divisão. Já se fala, por exemplo, no que fazer. Eu já sei o que não fazer. Ainda não sei exatamente o que fazer. Mas o que não fazer é romper finalmente com esse status. O Grêmio passou um ano de transição terrível, duro, onde não se identificou uma liderança possível para romper este ambiente, e isso que o Grêmio fez a contratação, por exemplo, de Luiz Felipe Scolari, que se imaginou ser um grande líder e que não conseguiu romper com esse status. Imaginem isso. Imaginem a gente vivendo um ambiente onde Luiz Felipe Scolari, no alto do seu conhecimento e no alto da sua relação com o Grêmio, não conseguiu romper. E eu não estou dizendo aqui que o Filipão trabalhou bem, que o time era bem montado, não estou dizendo isso. Talvez tenha sido o primeiro e único que disse, cara, esse time é ruim, eu tenho que marcar, eu tenho que jogar por uma bola. Esse time é ruim. A gente não sabe. Mas ontem, em cima das entrevistas, fica evidente. A frase de Romildo Bolzan, unida à frase de Denis Abraão, explica praticamente todo o problema que o Grêmio tem. Nós não sabemos por que eles não absorveram o que a gente disse, e Romildo diz, o ambiente é maravilhoso, ou o ambiente de trabalho é muito bom, não sei se usou o termo maravilhoso. Essas duas frases, o ambiente mimado do vestiário, individualista, que trabalha em cima dos bruxos, da realidade dos amigos, fez tudo que fosse de fora e que mudasse esse status não ser recebido pelos jogadores. E aí o resultado foi esse, porque esses jogadores já não tinham força para tirar o Grêmio, seja técnica, seja tática, seja emocional, e o Grêmio afundou quando precisou jogar. Os primeiros 20 minutos de ontem são a cara do trabalho do Grêmio nessa temporada e indicam sim que nós não vamos ter força para sair. Eu vou seguir sempre acreditando, vou ver o jogo do Juventude e vou tentar seguir acreditando. Mas a situação ficou dramática e agora, pela primeira vez, não dependemos mais da gente. Não dependemos mais da gente. Se é que a gente conseguiu dar alguma confiança em que as pessoas pudessem confiar no que a gente estava fazendo. O Grêmio afunda, o Grêmio toca o chão do buraco que ele mesmo cavou. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.